Tamo lá. Hã? Tamo no ar. 7h20. A Neuza. Neuza. Tati do Paulo. Tati. Davi Pedro. Davi Pedro. Ou David Pedro, né? Não sei qual é a pronúncia. Tô escolhendo o hino. Adilson, presbítero Adilson Pérez. Adilson. Bem-vindo, Adilson. Presbítero Adilson Pérez. O João. Fala, João. Cleison. Cleilson. É isso aí, Cleilson. Vou compartilhar, hein, gente. Miriam. Miriam. Vilmar Teixeira. Vilmar Teixeira. Vilmar Teixeira. O Adilson. Bem-vindo, Vilmar. Adilson. Adilson. Miriam, boa noite. Adilson, né? Boa noite a todos. Seu Ferreira tá mandando um abraço. Um abraço, Ferreira. Tio Jorge. Jorge. Erasmo Soares. Erasmo Soares.
Dona Ilma. Dona Ilma. Ilma e São Getúlio. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Chegue-se, Dona Terezinha. Alex Mafra. Alex Mafra. Bem-vindo, Alex. Tânia. Tânia. A Rose Pelado. Rose. Salam aleikum, Rose. Caroline. Caroline. Thaís. Thaís. Eduardo. Fala, Eduardo. Dona Terezinha falou que tá cortando. Deve ser o som. Dona Sandra. Dona Sandra, bem-vinda. Pergunta pessoal se tem mais algum problema na... Tem mais alguém com problema de corte aí na imagem ou no som? Dona Edna, seu Getúlio. Dona Edna, seu Getúlio, bem-vindo. Seu Osvaldo. Osvaldo, vamos aí, hein, Osvaldo.
Eduardo, já compartilhou? Vamos compartilhar. Getúlio, boa noite. Boa noite, Getúlio. Meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo bíblico da Palavra de Deus nesta quinta-feira, para que possamos adquirir mais conhecimento e assim conseguirmos pautar a nossa vida conforme as Sagradas Escrituras nos ordena. Então nós vamos orar para dar início a esse momento de culto. Oremos. Santo Deus, Eterno Pai, nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, por tua graça, misericórdia para conosco. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece a tua igreja. Não permita-nos, ó Deus, desanimar, não permita-nos, ó Deus, ficarmos fracos e assim, ó Deus, possamos crescer espiritualmente e nos fortalecer, ó Pai, através da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que estão nos ouvindo, pela oportunidade de salvação que há para aqueles, ó Deus, que não conhecem a tua palavra e para todos nós, ó Deus, que somos edificados através dela. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado, que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto de hoje ele está registrado lá em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. A confissão de Pedro. Um texto bem conhecido da igreja, eu já preguei na igreja, agora com algumas modificações, claro. Nós vamos estudá-lo de novo. A confissão de Pedro, Mateus 17, do 13 ao 20, nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós vamos ficar com o versículo do versículo 13 até o versículo 16. Do 13 ao 16. A pergunta que se faz aqui é: quem é Jesus? Você poderia me responder quem é Jesus? Se alguém lhe perguntar, você sabe o que dizer? Você sabe o que falar com uma pessoa que queira saber quem é Jesus? Muito bem. Se nós olharmos para a Bíblia com cuidado, nós vamos ver que Jesus Cristo não demonstrou nunca na vida dele ser uma pessoa de status, uma pessoa que revelasse ser de grande importância no período que ele viveu aqui entre nós. Jesus, na realidade, ele foi uma pessoa que levou a vida com humildade, né? Teve uma vida humilde, simples.
né? Uma vida de uma pessoa comum. Para a missão que ele tinha, podia ser muito natural para ele se ele quisesse se destacar de uma forma diferente, né? Como até mesmo aquela proposta do diabo de fazer uma grande apresentação, de pular do pináculo e os anjos virem segurando, assim chegou o Messias. Mas Jesus optou por viver com simplicidade, como uma pessoa comum. Ele come, ele bebe, de modo que as pessoas possam dizer: vejam esse glutão e bebedor de vinho, amigo de pecadores e publicanos. Ele é um sem-teto. Um sem-teto. Não tem aonde reclinar a cabeça. Espere demônio pelo maioral dos meus Zebu. Não é? E aí você abre a Bíblia, vai dar uma olhadinha lá em Isaías, no capítulo 53. Aí nós vamos ficar mais surpresos ainda de que como que as pessoas poderiam descobrir quem é Jesus da forma como ele viveu, da forma como ele veio. E Isaías começa a dizer: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado no braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Diga para mim, porque quando você olha para Isaías 53, você vê o texto começando: quem creu em nossa pregação? Aquele renovo que vai aparecendo como braço direito de Deus. Porque se você pegar a pregação de Isaías, você vai observar que Isaías fala de que ele viria um poder, um braço de Deus forte. E pregou isso. Então, quando Jesus nasceu, e como o profeta lá na frente consegue ver, ele olha e diz assim: quem poderá crer, ou quem creu na nossa pregação? Nós pregamos que viria um homem forte, talvez um príncipe, talvez um homem montado num cavalo branco, um grande libertador, um grande general. Não é? E quem apareceu? Jesus. Olhamos para ele, não tinha visão, aparência nenhuma, formosura nenhuma, andou no meio dos homens com uma simplicidade impressionante. Um homem com umas características muito peculiares de um ser humano. Não é? Se você olhasse para Jesus, você veria Jesus andando pelas ruas. Às vezes eu, quando estou estudando a Bíblia, e eu falo muito isso na igreja, é bom você se mover para dentro do texto e começar a andar lá na Palestina, andar lá no meio de Jerusalém. De repente você vai escutar um ruído, um burburinho de pessoas falando, é uma multidão que vem acompanhando uma pessoa, e você ficasse numa esquina daquela, olhando assim de longe, e vendo Jesus passar. Jesus, um homem comum, pé empoeirado, né? Cansado de tanto andar, está ali diante da humanidade. Jesus, um simples ser humano. E ele viveu assim. Só que de repente, quando Jesus tomou essa posição de viver dessa forma tão simples, ele foi até confundido com alguns tipos de pessoas. E o que ele fazia, eles foram atribuindo a outras pessoas, porque na mente dele jamais poderia passar quem era aquele que estava ali. Não, ele estava longe do alcance da mente deles, como ainda está longe do alcance da mente da maioria da humanidade. Porque se você olhar para Jesus de uma maneira como Isaías fala lá, e como nós vamos ver um padrão de vida que ele leva aqui na Terra, nós vamos realmente chegar a um ponto de vista que ele foi uma pessoa que sem ambição, uma pessoa que nunca quis ficar rico, nunca quis adquirir nada mais do que tinha uma profissão simples, que era carpinteiro, e lá vai Jesus andando. Andava a pé, e andava muito, e de repente Jesus para no meio daquela turma toda,
tem consciência da imagem que ele está transmitindo para o povo, mas também tem consciência da imagem que está produzindo para os seus discípulos e também o que ele está descrevendo para nós. Então hoje nós vamos observar que Jesus, quando para e pergunta que dizem o povo ser o Filho do Homem, é uma pergunta muito pertinente. Ele estava preocupado com alguma coisa. Ele não estava preocupado em ver se a humanidade, se os homens, se o povo estava interpretando ele de uma maneira errada. Mas ele estava preocupado com coisas fundamentais para a salvação desse povo. É interessante que, quando Jesus faz essa pergunta, o relatório que ele vai ouvir, a forma como os discípulos vão dizer para ele, como o mundo está ouvindo ele, né? Eles já começam a conversa dizendo que Jesus é nada mais do que mais um dos profetas. Isso. Na mente do povo, Jesus era mais um dos profetas. Esse grande profeta está entre nós. Não é? E fazem comparações com 3 grandes homens de Deus. Não é? Mas parece que a resposta do povo não revelou a verdade. A resposta do povo não revela a verdade. Porque você hoje ainda consegue olhar para pessoas, olhar para o mundo, falam de Jesus, dizem de Jesus, né? Pregam sobre Jesus, não é mesmo? Nós observamos isso constantemente. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que têm frequentado diversos tipos de igreja, de diversas religiões no mundo, têm revelado realmente um Jesus que não passa de um profeta. Numa resposta que não revela a verdade. Você vê os púlpitos pregando hoje a respeito de um Jesus que não condiz com a realidade de quem ele é. Isso mesmo. E quando nós começamos a prestar atenção nesses estudiosos, nessas pessoas que pregam, que falam de Jesus e dizem de Jesus, e você lê a Bíblia, você fica parado pensando assim, de quem eles estão falando, afinal de contas? De quem eles estão pregando? Sobre quem? Não é? Porque se você vê coisa como nós estamos ouvindo ultimamente, das heresias e tudo que se prega, a imagem que o mundo está tendo de Jesus Cristo é uma imagem distorcida da verdade. É uma imagem distorcida de uma realidade. E quando Jesus está andando ali, ele está preocupado com isso. O que o povo está falando a respeito do Filho do Homem? Está falando a meu respeito. E é bom que você reflita muito bem sobre isso, tá? Porque Jesus vai fazer de novo outra pergunta, e nós vamos descobrir o porquê dessa pergunta. Mas nós vamos ver aqui, por exemplo, que o povo começa a comparar Jesus com um profeta, e não foi por baixo, não. Eles escolheram lá profetas do alto escalão. Né? João Batista foi o período dele. Né? Mas Jesus é parecido com João Batista? João Batista poderia ser Jesus Cristo? Ele mesmo disse que não era. Mas as pessoas acharam que era. O próprio João Batista disse, vem alguém entre vós que eu não sou digno de desatar as sandálias. Né? Eu vos batizo com água, mas ele virá e vos batizará com o Espírito. E é interessante porque quem era João Batista? O que podia João Batista? Olhe para a pregação de hoje, meu irmão, e tente descobrir quem é o pregador, quem é esse Cristo que eles estão pregando. João Batista podia preparar o caminho, mas só tem um detalhe, mas Jesus é o caminho. Não podemos comparar o caminho com alguém que está falando ali a respeito do caminho. Jesus é o caminho. O máximo que João Batista podia fazer, profeticamente, cumprindo a profecia, né? Voz que clama no deserto, endireitando, aplanando o caminho, né? Era o arauto do rei. Mas ele não é Jesus. Não é. Ele podia falar sobre o caminho, como se anda pelo caminho, mas ele não poderia jamais comparar Jesus. Mas o povo fez essa comparação. A pregação de João Batista
falava sobre o caminho. Mas quando eles olham para Jesus, eles não conseguem ver ali o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus fala muito sobre ele mesmo e as pessoas não conseguem associar. Hoje você ouve muitas pessoas falarem também sobre vários caminhos, mas nenhum deles é o caminho. Existem muitos caminhos por aí, mas nenhum deles é Jesus. Não é Jesus. E nós temos que refletir isso com muito amor e carinho, para prestar bastante atenção na mensagem que estás ouvindo. Mas eles também foram mais adiante, porque quando os discípulos disseram, eles estão achando que é Elias. Elias foi um homem de oração. Jesus atende às orações. Quem foi Elias? Elias foi um grande homem de oração. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos ali a resposta das orações. Ele é o único que pode responder orações. Elias fez muitos milagres. Jesus é o Senhor do milagre. Elias só podia curar um corpo, como fez. Jesus tem o poder de curar a alma do homem. Que imagem é essa que o povo está vendo de Jesus? Quando o povo olha para Jesus, a mente deles consegue associá-lo a Elias, a João Batista. Mas essa comparação não revela a grande verdade de quem é Jesus. Talvez porque Elias, João Batista, semelhantes inclusive nas suas vestimentas, na sua forma de viver, e Jesus na forma como veio, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que andava no meio de todo mundo. Você quer encontrar Jesus? Jesus está andando pelo caminho, Jesus está andando pelas ruas, Jesus está andando pelas periferias, Jesus tem como companhia prostituta, tem publicano, tem pecadores, está todo mundo ao redor de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus tinha uma habilidade muito grande de correr atrás de problema. Jesus andava atrás do problema. Ele não ficava sentado em casa esperando o problema vir bater na porta dele. Ele saía para a rua para resolver problema. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que andou na Palestina, esse é o Jesus que andou em Jerusalém, andou aqui, e é o Jesus que está conosco hoje. Por isso a resposta do povo não revela a grande verdade de quem é Jesus. Depois eles continuam e fazem uma comparação com Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias é o que mais perto se aproxima de Jesus, né? Exemplo de paciência. Isso, Jeremias foi um homem paciente. Resistência ao sofrimento merecido. Mas não podia se oferecer em sacrifício a favor do homem. Não. Foi profeta e nada mais. Então comparar Jesus a estes homens, Jesus foi comparado àqueles que eles consideravam grande. Jesus foi comparado àqueles que eram grandes profetas. Mas a pergunta que não se cala é: por que o povo diz isso? Por que o povo não consegue ver além da aparência? Por que o povo não consegue ultrapassar os limites de Isaías? Como? Se nós estamos vendo hoje a igreja, no geral, ensinando um Jesus que, quando é procurado na prática, não é encontrado. Pode-se encontrar alguém semelhante a um profeta, mas jamais semelhante a ele. As pregações, os estudos, os livros que falam de Jesus deixam muito a desejar de quem é ele. Sim, meus irmãos. Quem é Jesus? Existe um livro antigo aí, e aí tem os passos de que faria Jesus. Nesse livro existe uma história de um homem que ficou desempregado, procura serviço, vai para uma cidade, chega lá, não encontra serviço, fica doente. Mas ele era uma igreja, bateu na porta de uma igreja muito rica, muito grande, muito cheia de gente importante da cidade, chegou lá e ninguém ajudou ele, ninguém quis ajudar, ninguém podia ajudar, ninguém nem se importou com ele. E no domingo, que a igreja estava cheia, esse homem foi lá
E quando o pastor terminou o sermão, ele estava sentado lá num lado meio escuro. Quando ele saiu lá do canto da parede, lá, ele fez uma pergunta para a igreja: quem é esse Jesus que vocês pregam? Hein? Eu bati na casa de vocês pedindo comida, eu bati na casa de vocês pedindo ajuda, eu bati na casa de vocês, eu sei que vocês aqui têm muitos empresários, e vocês nem sequer me ofereceram um emprego, muitos não quiseram nem me receber. Sim? Quem é esse Jesus? Que vocês trazem uma grande mensagem dele, mas dentro das grandes mensagens que se pregam hoje, mensagens que não revelam a verdade. Mensagens que não revelam quem é Jesus. E quando Jesus pergunta que diz o povo a meu respeito, Jesus quer saber se a verdade está sendo ensinada e pregada da mesma forma daquilo que ele é. Porque era muito fácil você interpretar Jesus de maneira errada, como eles fizeram aqui. Fizeram uma comparação que simplesmente não revela a grande verdade. Existe uma grande verdade em Cristo. Existe uma grande verdade no Senhor, na palavra do Senhor. Olha o que temos visto hoje. O que diz o povo? Hein? Aí Jesus, depois que me pergunta isso para os discípulos, Jesus agora vai se voltar. Tá? Jesus agora vai se voltar para os discípulos. Ele agora vai se voltar para a igreja dele. Ele agora vai se voltar para aqueles que o conhecem, para aqueles que andam com ele. E essa pergunta é para você e é para mim também. Se ele perguntasse para nós hoje, o que vocês dizem a meu respeito? E é interessante que essa pergunta nos leva a uma reflexão que não bastam simplesmente palavras como resposta. Podemos esboçar um grande discurso para expor quem é Jesus, mas Jesus não está preocupado com nossos discursos nem com nossas palavras bonitas. Jesus quer saber se o povo está recebendo a verdadeira mensagem. Isso. Uma verdadeira mensagem que tem que ser entregue pela igreja, tem que ser entregue por mim e por você. Mas não com palavras bonitas, mas com realidade, com a grande verdade de quem ele foi. Ele foi uma pessoa humilde. Como eu disse, ele procurou problemas. Procurou os problemas. Eu às vezes me paro para perguntar: onde estão as prostitutas dentro da igreja? Onde estão os homossexuais? Onde estão essas pessoas? Será que nós estamos procurando essas pessoas? Será que a igreja de Cristo está procurando essas pessoas? Será que no decurso da história não perdemos um pouco daquele interesse profundo de buscar pessoas, de amar ao próximo como a nós mesmos? Quantas vezes, meus irmãos, Jesus saiu de casa, ele não conseguia nem descansar. Mas hoje, se você chama alguém para fazer uma visita, alguém para ir fazer um trabalho fora, um caminhão de desculpa, a pergunta que surge é muito simples. Jesus está perguntando para nós: quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Se é que estão dizendo alguma coisa. Se é que estão dizendo alguma coisa. Só quem anda com o Filho tem a resposta do Pai. Só quem está andando com Jesus conhece a resposta do Pai. Que quando Pedro responde: tu és o Filho de Deus, ele só pode falar essa palavra porque a mensagem é reveladora. Foi o Deus Pai que revelou isso a Pedro. É um milagre. A pregação da salvação é um milagre de Deus. É um milagre de revelação de quem é Jesus. Não é a revelação de quem é Moisés, de quem é Maomé, não. É uma revelação de quem é Jesus. Deus não respondeu uma pergunta. Deus não colocou no coração do Pedro uma resposta para justificar quem era Samuel, Elias, não, nem Jeremias. Colocou no coração deles a resposta, e a única resposta verdadeira, que procede de Deus. Sim,
dizem? E vocês o que dizem? Você tem a resposta? Porque para ter essa resposta, nós temos que concluir um fato. Você tem que ser filho de Deus por adoção. Porque senão você não sabe quem é Jesus. Se perguntarem para você dizer quem é Jesus, você pode fazer um grande discurso teórico. Mas quando perguntarem para você quem é Jesus na prática, você tem que ter andado com Jesus. Você tem que estar com o pé sujo de poeira, tem que caminhar por aí, tem que andar com o Bíblia debaixo do braço, tem que fazer visita, tem gente carente, tem gente solitária, tem gente morrendo sozinha. Quem é Jesus mesmo, hein? Será que eu bato no peito e fico dizendo que eu conheço Jesus? Será que conhecemos? São perguntas que requerem resposta, e não sou eu que quero resposta. A resposta quem quer é Jesus Cristo. E quanto a vós outros, o que dizeis? A quem dizem ser o Filho do Homem? E é interessante porque dentro da mensagem que Deus entrega a ele, Deus está dando uma mensagem que é muito séria e que tem muita gente que confunde as coisas. Vocês sabem quem é que salva o homem? Sabe? Quem salva o homem é Deus, é o Pai. Você sabe qual foi o instrumento da salvação? Jesus, o Filho. Isso mesmo. Quando Deus diz a Pedro, e bota no coração de Pedro, que este é meu filho amado, está confirmando exatamente que ele é o salvador do homem. Ele sim quis salvar o homem. E que Jesus Cristo é o instrumento da salvação. Ele é o agente da salvação. Porque Deus, quando quis salvar o homem em Cristo Jesus. E quando ele colocou no coração de Pedro que este é o Filho de Deus, ele está confirmando João 3,16. Lá se confirma que foi Deus que quis salvar você, que quis me salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Quem quis salvar você? Foi Deus que te amou. E o que ele fez para me salvar? Deu o Filho dele. E a pergunta é, você conhece o Filho dele? Sabemos quem é Jesus? Será que nós temos realmente um conhecimento real daquilo que aconteceu na nossa salvação? De quando Jesus entrou em nós? Porque é muito sério, meus irmãos. No decorrer da história, no decorrer da vida da igreja, eu me lembro da igreja 50 anos atrás, é uma igreja completamente diferente da de hoje. Isso mesmo. Eu me lembro ainda quando encontro pessoas da minha idade aí, lembrando dos corinhos que nós cantávamos, lembrando das mocidades alegres que nós tínhamos, mocidade viva, forte, unida. Não era uma mocidade agarrada com celular, não. Era uma mocidade que se encontrava, que olhava um para o outro, que cantava um corinho, pegava um violão, ia para as rodoviárias, iam a fazer acampamentos, uma coisa alegre, 100, 150 moços. Uma UPA forte, cheia de adolescentes. Isso mesmo. Para onde foi esse povo? Às vezes eu fico perguntando-me, qual foi a transição? Não houve transição de UPA para mocidade, de mocidade para o PH ou para SAF. Não houve. Infelizmente nós estamos perdendo as rédeas. Por quê? Porque Jesus quer saber uma coisa. E vós, o que dizeis? Sabem dizer quem é o Filho do Homem? Sabem dizer mesmo? Pela prática, pela vida do dia a dia? Pela luta? Por amar ao próximo? Por estar realmente firme na decisão e sentir firmemente no seu coração que é Jesus que está em nossas vidas? Quem é Jesus para nós? Quem é? Você pode responder isso de muitas formas, mas eu quero fazer uma pergunta. Quem é Jesus para nós? Para você que está me ouvindo aí. Você falou de Jesus essa semana? Você testemunhou de Jesus essa semana? Você pregou alguém essa semana? Existe alguém na igreja que Deus usou você como instrumento para trazer essa pessoa para a igreja? Hein? Jesus foi visitar uma figueira, quando chegou lá perto, ela estava sem fruto nenhum. Ele disse, corta isso.
Não corta agora, eu vou adubar aí, vou adubar aí, para ver se ela dá fruto no próximo ano. Aí o senhor corta. Sabe por que ele mandou cortar? Porque estavam ocupando o terreno inutilmente. Você sabe quem é Jesus, querido? Sabe mesmo? O homem não descansava, não. O homem tinha um pé cheio de poeira. Ele usava uma sandália. Caminhava o dia todo. Nunca parou de ensinar. Nunca. Foi rejeitado, foi cuspido, foi esbofeteado. Sabe por quê? Porque ele incomodava. Porque ele era a verdade, ele é a verdade. E a verdade incomoda. Onde existe, meus irmãos, a omissão da verdade, quando ela chega, ela provoca rebuliço. Ela provoca reações, e diversos tipos de reações acontecem, meus irmãos. Uma pergunta interessante: quem é Jesus para nós? Hein? O que ele mudou na nossa vida? Se você fosse fazer hoje um levantamento, você poderia me dizer de coração sincero, a mim não, vou dizer para Jesus, porque é ele que faz a pergunta, dizer de coração o que ele mudou em nós. O que ele mudou na sua vida? E estou falando disso em questões espirituais. O que ele mudou? Se você quer saber como é que Jesus muda as pessoas, dá uma olhada para a vida de Paulo, dá uma olhada para a vida de Pedro. Existe uma imensidão de pessoas na Bíblia que Jesus mudou, que Jesus entrou no coração dele. Dá uma olhada para o endemoniado de Gadara. E você vai encontrar lá pessoas transformadas. Olhe dentro da sua igreja, você vai encontrar pessoas ali que foram transformadas. E Jesus transforma vidas, Jesus muda vidas. O que ele mudou na nossa vida? Será que os meus pecados foram deixados de lado? Às vezes eu me pego perguntando, será que meus pecados estão sendo abandonados? Será que o padrão de vida que eu tenho hoje é um padrão de vida diferente? Hein? Ele mudou a nossa vida? Hein? Ele tem influenciado nossas atitudes? Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou fazer um negócio, Jesus tem influenciado nessas atitudes, nessas decisões? Ou será que eu sou pessoa que já nem consulto ele? Prestem bem atenção. Eu tenho andado preocupado com esse tipo de reflexão. Porque quando eu olho para esse texto, eu saio dali de cabeça baixa. Porque Jesus quer saber o que a multidão está vendo através da igreja. Isso mesmo. O que a multidão está vendo através da sua igreja. E vós, o que dizeis a respeito do Filho do Homem? O que vocês estão pregando? O que vocês estão ensinando? O que vocês estão vivendo? Será que Jesus tem influenciado nossas atitudes ao ponto de servir de testemunho para aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Porque eu tenho porque eu tenho um interesse profundo de levar o Evangelho às pessoas através do meu testemunho? Jesus tem realmente influenciado isso? Será que quando eu vou conversar com amigos meus que estão em rodinhas de piadas indecentes, será que quando eu chego lá no meio eu vou rir também de piadas indecentes? Será que eu estou assistindo coisas que são ofensivas a Jesus, são ofensivos a Deus, coisas que Deus não aprova, mas eu aprovo? Não. Você sabe quem é Jesus? Ele tem influenciado a sua vida, as suas atitudes? Está presente em nossa família? Jesus está presente na sua casa hoje, filho? Olhe para a sua família, olhe para a sua vida, olhe para tudo aquilo. Nós temos que olhar para a nossa família hoje e ver Jesus ali. E ver se Jesus está ali dentro. Porque quando Jesus está ali, existe um outro comportamento, um outro padrão de vida. Você conhece Jesus? Seu filho passou a conhecer Jesus através da sua vida? Hein? Será que Jesus, os nossos filhos, hein? Na educação de nossos filhos, será que Jesus Cristo está presente? Será que eles estão sendo educados pelo padrão estipulado pelas Sagradas Escrituras? Será que eles têm visto que Jesus Cristo é o Salvador do seu Pai? E que a conduta do seu Pai condiz com aquilo que ele fala? Que a forma do seu Pai viver é algo contagiante para a vida deles? Que quando chegam na idade de ir para a faculdade, você tem ali um homem criado para viver numa sociedade
adequadamente treinado e preparado por Jesus? Jesus tem influenciado nossas atitudes, Jesus tem influenciado na educação de nossos filhos, Ele está presente em nossas famílias? Será que podemos dizer isso? O que dizem em vós a respeito de Jesus? O que dizem? Hein? Meus irmãos, as pessoas têm visto Jesus em nossas vidas? É muito fácil, meus irmãos. Mas quando Jesus virou para os discípulos e disse assim: e vocês estão dizendo o quê? O mundo pode até comparar, mas vocês vivem comigo. O mundo, eu não estou lá o dia todo lá com medo do mundo. Eu estou falando aqui porque Jesus está fazendo perguntas espirituais relacionadas com as expressões físicas. Que dizem o povo a meu respeito? Eles estão me comparando ao quê? Mas agora Jesus vira para ele e diz assim: tá? E vocês? O que vocês estão dizendo de mim? Será que o mundo está conseguindo me ver através de vocês? Quando termina o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21, você vai encontrar lá uma frase que Jesus fala para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabes que eu gosto de ti. Jesus insiste: Pedro, tu me amas? Ele de novo diz: Senhor, tu sabes que eu gosto. Mas a pergunta de Jesus não era aquele amor. Era o amor ágape, o amor de Deus, um amor puro, um amor sem cobrança. Mas e Pedro respondia: tu sabes que eu gosto de ti. Chegou no fim, Jesus perguntou: Pedro, tu gosta de mim? Aí ele virou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Por que Jesus fez a pergunta? Hein? Porque em todas as 3 respostas que Pedro deu, Jesus deu uma tarefa para ele. E Jesus disse para ele muito claramente: apacenta o meu rebanho. Apacentar com o quê? O amor. O amor de Jesus. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu amo o meu rebanho. O meu amor pelo rebanho, na prática, vai passar por Pedro. O meu amor pela igreja, na prática, vai passar pelo pastor, vai passar pelos presbíteros, vai passar pelos diáconos, vai passar de um irmão para o outro. Isso é prático. Vocês me conhecem? O que dizem a meu respeito? Nunca devemos esquecer que Jesus tem que ser visto em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos lares, na educação de nossos filhos. Isso, meus irmãos, porque você tem a resposta. É muito triste saber que pessoas que têm a verdadeira resposta de quem é Jesus, muitas vezes estão ofuscando a imagem dele. Muitas vezes nós ofuscamos, muitas das vezes nós nos tornamos como um fantasma. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida. Sabem por quê? Porque as pessoas podem olhar para nós e não ver Jesus, ver um fantasma. Isso, meu irmão, não faça isso. Vamos viver de acordo com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Jesus vai caminhando junto com os seus discípulos e pergunta: o que dizem o povo a respeito do Filho do Homem? Eles dizem que tu é um dos profetas. De João Batista, que diz que tu é Elias, que diz que tu é Jeremias. Botaram ele num padrão alto. Mas Jesus está acima desses padrões e essas respostas não revelam a verdade. Mas quando Jesus pergunta para os seus discípulos, ele ouviu uma resposta que revela a verdade. Mas Jesus fez questão de dizer que aquela resposta não procede deles, procede do Pai. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para eles: vocês têm consciência de quem eu sou. Agora, o povo ainda não sabe quem eu sou. Está entregue na mão de vocês através do testemunho, como esposa, como marido, como filho, como pai. Isso, meu irmão. Quem dizem o povo? E vós, o que dizem? O que estão pregando? O que estão fazendo? Hein? Eu vou concluir, queridos, com a mesma pergunta que Jesus faz. Com a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: você sabe quem é Jesus Cristo? Eu tenho certeza que você sabe. Se você aceitou Jesus, você sabe. Se você não sabe, dá tempo ainda de saber. Entrega a tua vida a Ele. Confessa-o como teu eterno, o seu Salvador. Arrependa-te do teu pecado. E Ele é fiel e justo para te perdoar. Isso é isso. E você vai conhecer Jesus.
Não esqueça que existem muitas respostas para essa pergunta. Existem. Mas uma única resposta é aceita por Jesus. Você sabe qual é? Muitas respostas podem ser dadas para essa pergunta que Jesus fez. Muitas. Mas Jesus só aceita uma resposta. Você sabe qual é? Se você sabe qual é, responda para Ele. Através de seus atos, atitudes, pensamentos, de exemplos, de testemunhos, no seio da família, dos negócios. E faça uma autorreflexão e veja Jesus vivendo. Você vai saber de fato, eu conheço que Ele é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Que Deus nos guarde cada vez mais. Nós vamos encerrar com uma oração. Hoje é dia do diácono. Nós vamos encerrar com uma oração e depois então eu vou falar do dia especial que é hoje. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos porque Tu é bom para conosco. Tu revelaste o Teu Filho a nós, ó Pai. E nós te agradecemos por isso. Mas clamamos também a Ti, ó Deus, que Tu nos dês forças para podermos revelar esse Jesus poderoso, o único e eterno Salvador, através de nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, diante daqueles que necessitam de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a confessar, não somente com a boca, com a palavra, mas também, ó Deus, pelo testemunho, pela vida e atitudes. Te louvamos, ó Deus, que Tu tens feito isso conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, em Cristo, por tudo que tens feito por nós. Perdoa o nosso pecado e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje é dia do diácono. A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora hoje o dia do diácono. Diácono, aquele que serve, trabalho. Essa é a palavra de diácono. Portanto, se você é diácono, meus parabéns. Tá? Deus continue abençoando a vida de vocês cada vez mais e fortificando a cada um cada vez mais e que continuem dispostos a trabalhar, porque o que não falta é trabalho. Está na pandemia, mas tem trabalho. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e você que nos assistiu, os agradecemos de coração. Deus abençoe vocês. No nome glorioso de Jesus. Amém, Pai.
Boa noite, irmãos. Até domingo de manhã, escola dominical.